Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta quinta-feira, começa agora. A operação da Polícia Federal contra a quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas cumpre mandados em 7 estados e no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, policiais federais apuram tentativas de obstruir a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os prós e os contras da proposta de reforma da Previdência apresentada ao Congresso pelo governo federal. Para economizar R$1 trilhão em 10 anos, a equipe econômica endurece regras para trabalhadores do setor privado e do funcionalismo público. Moradores de Brumadinho, afetados pelo rompimento da barragem, vão receber mesada da mineradora Vale durante um ano. O valor máximo chega a um salário mínimo por pessoa. Divergências entre os governos da Rússia e dos Estados Unidos pode causar uma nova crise dos mísseis. O presidente Putin anunciou que vai retalhar qualquer instalação de armas nucleares americanas de alcance intermediário em solo europeu. Começa a conferência que reúne 190 líderes católicos de diversos países para discutir e combater casos de pedofilia e abusos sexuais dentro da igreja. No esporte, o Flamengo oferece um valor bem abaixo da que propõe a Defensoria Pública no caso das indenizações às vítimas dos jovens mortos no Ninho do Urubu. E o Rio Open de tênis cheio de surpresas, zebras, mas nas duplas, Marcelo Melo e Bruno Soares avançam às quartas de final. A gente começa com um alerta na área da saúde. Ao contrário do que muita gente pensa, o animal mais letal do mundo é o mosquito. Um levantamento internacional mostra que ele mata em todo o mundo cerca de 725 mil pessoas por ano. Todos os dias, às 4 da tarde, os Larutia cumprem a mesma tarefa. Vedam a casa inteira, mesmo no calor. Esse ritual foi imposto por um inimigo sem dentes ou garras afiadas, mas que dá bastante medo. O Aedes aegypti, também conhecido como o mosquito da dengue, da febre amarela, da chikungunya e dos zika vírus. Eu fico com medo, né? Claro. Não só da dengue, como de outras coisas. Antigamente você falava, ele é dengoso. Dengoso tem um outro significado, né? Esse receio do seu Modesto não é à toa. A família inteira contraiu dengue. E eu sentia a água nas minhas costas, doía quando caía nas costas. Falei, tem alguma coisa errada. Uma lição que aprendeu na prática, mas que já tinha visto na teoria. O texto que a gente estudou em sala de aula era dizendo exatamente isso, que o mosquito é o animal que mais mata no mundo. É incrível, mas ele é o animal mais perigoso que existe no mundo. Um levantamento internacional mostrou que os mosquitos matam 725 mil pessoas todos os anos no mundo inteiro. Para dimensionar essa ameaça, as cobras, o segundo bicho mais mortífero do planeta, matam 50 mil pessoas anualmente. Embora a cidade de São Paulo não tenha casos registrados este ano de zika, chikungunya ou febre amarela em humanos, 201 pessoas contraíram a dengue, o que acende o sinal de alerta. Esse animal é um animal assim, bastante voraz em termos de alimentação. É um animal bastante inquieto, de hábito diurno. Ele pica, suga um pouquinho de sangue e já vai para outra pessoa. Então a capacidade de espalhamento do vírus por apenas um mosquito é uma coisa assim impressionante. A melhor forma de prevenção das doenças é evitar a proliferação do mosquito Aedes. E aí vale lembrar os cuidados que todos nós devemos tomar dentro de casa. O lixo tem que ser bem acondicionado, garrafa plástica, garrafa de vidro, pneu, enfim, qualquer local passível de acúmulo de água, ele precisa ser evitado. Cada família, na sua casa, no seu local de moradia, cuidar para que ali não haja criadouro. Começa a ser pago hoje o penúltimo lote do abono salarial do PIS para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em março e abril. Para os servidores públicos, o pagamento do PASEP está liberado para quem tem numeração de inscrição terminado em 6 e 7. O valor varia de R$ 84 a R$ 998, de acordo com o tempo trabalhado formalmente em 2017. A estimativa do governo é de que quase 3 bilhões de reais sejam pagos a 3 milhões e 600 mil trabalhadores. Os recursos do PIS/PASEP ficarão disponíveis para saque até o dia 28 de junho. Um temporal atingiu o interior de São Paulo nesta quarta-feira e os estragos foram grandes. Em Franca, a força da água transformou ruas e avenidas em rios. A chuva forte começou por volta das 4 da tarde. Os córregos Cubatão e dos Bagres transbordaram. Em vários pontos da cidade, moradores registraram as consequências do temporal. Muitos carros foram cobertos pela água e arrastados.
Alguns motoristas amarraram os veículos para evitar que fossem levados pela correnteza. O cara tem corda. Um vídeo feito por estudantes do Centro Universitário Municipal de Franca mostra o prédio sendo invadido pela enxurrada. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Apesar da intensidade da enchente, não há registro de vítimas. Justiça Federal manda sequestrar quase 50 aviões e 13 fazendas de quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas. Deflagrada hoje de manhã, a operação conjunta da Polícia Federal e da Força Aérea Brasileira cumpre 54 mandados de prisão e 81 de busca e apreensão no Distrito Federal e em 7 estados: Tocantins, Pará, Roraima, Goiás, Paraná, São Paulo e Ceará. Em 2 anos, a organização criminosa transportou cerca de 10 toneladas de drogas da Colômbia e da Bolívia para o Brasil, Estados Unidos e Europa. A Justiça Federal autorizou o bloqueio de contas bancárias de aproximadamente 100 pessoas e empresas envolvidas. Também decretou a apreensão de 47 aviões e o sequestro de 13 fazendas com mais de 10 mil cabeças de gado. Segundo a Polícia Federal, mais de 400 agentes federais participam da ação. A Polícia Federal cumpre no Rio de Janeiro 8 mandados de busca e apreensão para investigar tentativas de obstruir a investigação do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, ocorridas há 11 meses. Entre os alvos estão um policial militar, citado em depoimento do miliciano Orlando Curicica, e um delegado federal. A Polícia Civil de Campinas concluiu um inquérito sobre o atirador que matou 5 pessoas na Catedral da cidade em dezembro do ano passado. Euler Fernando Gandolfo, de 49 anos, teria aprendido a atirar no videogame. Em 11 de dezembro de 2018, Euler Fernando Gandolfo abriu fogo contra fiéis logo após uma missa na Catedral de Campinas. 5 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. Euler se matou em seguida. Segundo as investigações, não há indícios de que o atirador fizesse parte de algum tipo de clube de tiro. Nas anotações dos diários encontrados na casa de Euler, há menções a um videogame chamado de PUBG. O jogo é uma batalha onde o atirador tem missões e precisa abater os inimigos. A polícia acredita que a arma usada no crime foi comprada no Paraguai, em uma das 3 viagens que o atirador fez ao país. Euler agiu sozinho e a motivação do crime não seria religiosa, segundo o inquérito. A mineradora Vale aceitou pagar indenização mensal durante 1 ano a todos os moradores de Brumadinho afetados pelo rompimento da barragem da mina do Feijão. O desastre deixou, segundo a última contagem dos bombeiros, 171 mortos e 139 desaparecidos. Todos os moradores que vivem em Brumadinho, numa faixa de aproximadamente 1 quilômetro das margens do rio Parauapebas, terão direito a uma indenização mensal. Adultos vão receber um salário mínimo, adolescentes, meio salário mínimo e crianças, 1/4 do salário mínimo. O acordo foi firmado em reunião da mineradora com o Ministério Público e a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. A Vale também concordou em reembolsar todos os gastos que o Estado teve após o rompimento da barragem de Brumadinho, além da contratação de uma assessoria técnica independente para ajudar os atingidos pelo desastre a negociar as indenizações individuais. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento das ações que pedem a criminalização da homofobia e transfobia. O único a votar na sessão foi o relator de uma das ações, o ministro Celso de Mello. Ele reconheceu a omissão do Legislativo à frente do assunto. O decano votou pela equiparação da homofobia e a transfobia ao crime de racismo, até que o Congresso vote uma lei específica. Pela Constituição, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. A sessão de amanhã vai começar com o voto do relator de outra ação, o ministro Edson Fachin. A reforma da Previdência só deve começar a ser analisada no Congresso depois do Carnaval. Até lá, funcionários públicos e do setor privado se debruçam sobre a proposta e fazem contas para saber por quanto tempo ainda terão que trabalhar. Com a reforma, o governo federal espera economizar mais de R$1 trilhão em 10 anos. A reforma da Previdência prevê que a idade mínima para a aposentadoria das mulheres suba de 60 para 62 anos. Para os homens, se mantém em 65 anos. O tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 20 anos. A reforma não permite mais a aposentadoria apenas pelo tempo de contribuição, que hoje é de 30 anos para mulheres e 35 para homens. Há 3 regras de transição. Por idade mínima, começando em 2019 com 56 anos para mulheres e 61 para homens.
O aumento ano a ano é gradativo, até chegar em 2031 nos 62 anos para mulheres e 65 para homens. A transição por tempo de contribuição mais o fator previdenciário prevê 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens, mais 50% de pedágio. Se faltar um ano para a aposentadoria, tem que trabalhar mais 1 ano e meio. Isso vai reduzir a aposentadoria para quem para de trabalhar mais jovem. E a transição por pontos prevê que a soma atual de 86 para mulheres e 96 para homens aumente 1 ponto por ano até chegar em 2033 nos 100 pontos para mulheres e 105 para homens. A regra para os servidores públicos será a seguinte: 62 anos de idade para as mulheres e 65 para os homens, com pelo menos 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Para os professores do setor público, a idade mínima será de 60 anos, com 30 anos de contribuição para homens e mulheres, com pelo menos 10 anos no serviço público. Hoje, os parlamentares ganham de aposentadoria uma parcela do salário para cada ano de mandato. Isso significa que quem ficar 35 anos no parlamento e tiver 60 anos de idade recebe o salário integral, R$ 33.800. Se a reforma for aprovada, os novos políticos receberão o teto do INSS, o mesmo que vale para todo trabalhador, quase R$ 6.000. Para quem já tem mandato, haverá uma regra de transição. Será preciso atingir as idades mínimas propostas pelo governo para os trabalhadores. Eles terão ainda que pagar uma espécie de pedágio de 30% sobre o tempo de contribuição restante para se aposentarem. Todos os parlamentares vão para o regime geral dos novos e os atuais, aqueles que têm regimes especiais, como é o caso do Congresso, esse regime fica em extinção com essa regra de transição. Já está valendo para quem está no regime e não entra mais ninguém nesse regime. Vale para a União, estados e municípios. Na aposentadoria rural, a idade mínima será de 60 anos. O tempo mínimo de contribuição será diferente. Para policiais civis e federais, 25 anos para mulheres com 15 anos de carreira e 30 anos de contribuição para os homens com 20 anos de carreira. Para agentes penitenciários, o tempo mínimo é de 20 anos para homens e mulheres. A reforma da Previdência determina que os idosos mais pobres recebam um benefício assistencial de R$ 400 a partir dos 60 anos. Para receber um salário mínimo, a idade aumenta de 65 para 70 anos. Já os aposentados que continuarem trabalhando não receberão fundo de garantia e também não terão direito à multa de 40% na demissão sem justa causa. A reforma da Previdência aumenta a contribuição de quem tem salários maiores. Hoje, as alíquotas por faixa salarial variam de 8% a 11%. Com a reforma, vão de 7,5% a 11,68%. Respeitaremos as diferenças, mas não excluiremos ninguém. E com justiça, quem ganha mais contribuirá com mais. Quem ganha menos contribuirá com menos ainda. No pronunciamento em rede de TV e rádio feito ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro destacou o que considera ser o ponto alto da reforma apresentada ao Congresso. A nova Previdência será justa para todos, sem privilégios, ricos e pobres, servidores públicos, políticos ou trabalhadores privados. Todos seguirão as mesmas regras de idade e tempo de contribuição. Para este economista, a reforma da Previdência é necessária. A urgência do governo está em mandar um recado para o mercado. Este governo não é conivente com o rombo nas contas públicas, portanto, com o fim no Brasil. Isso pode abrir caminho, por exemplo, para a redução da taxa de juros, e eles acreditam que com isso haverá uma retomada da atividade econômica, e isso tem um efeito multiplicador importante. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou nota dizendo que não se pode realizar modificações em atropelo aos direitos sociais igualmente previstos na Carta Magna, conquistados com muito sofrimento e dificuldade pelo povo brasileiro. Para contribuir com o debate, convoca uma audiência pública no final de março. Na verdade, a proposta ela tem um cunho totalmente econômico. É preciso acertar as contas, não tenhamos dúvida, mas é importante que tenhamos um equilíbrio entre o econômico e o social. De que adianta eu ter uma regra para 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher, e eu não tenho emprego, eu tenho um problema de empregabilidade. Hoje, as pessoas com 57, 58 anos que trabalham numa empresa, elas são demitidas, elas não têm emprego até 65 anos. Em São Paulo, a Santa Casa de Misericórdia confirmou a demissão de 152 médicos.
O atendimento agora será feito por profissionais terceirizados nos 2 hospitais administrados pela Santa Casa, o Hospital Central e o Santa Isabel. O sindicato da categoria realiza agora uma assembleia para apresentar uma contraproposta. O repórter Sérgio Colassino tem as atualizações para a gente. Boa tarde, Sérgio. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Agora, por volta das 11 horas da manhã, o sindicato iniciou essa assembleia para debater com os profissionais da Santa Casa uma contraproposta, tanto em relação às demissões como em relação às terceirizações. A Santa Casa sofre há mais de uma década com uma crise financeira e esse plano de reestruturação apresentado seria uma tentativa para estancar a dívida. No Hospital Central, que presta atendimento gratuito à população, o impacto maior seria nas UTIs, com um total de 44 demissões. Atualmente, a Santa Casa de São Paulo tem mais de 1.000 leitos de internação e são realizados em média 2.200 procedimentos cirúrgicos por mês. A instituição administra o Hospital Central, que é gratuito, e o Hospital Santa Isabel, que é privado. Em nota, o Sindicato dos Médicos se posicionou contra as terceirizações e afirmou que isso pode prejudicar tanto as atividades de ensino quanto as relações de trabalho. Também, em nota, a Santa Casa disse que não vai haver interrupção do atendimento em nenhum momento. Ana? Obrigada, Sérgio, pelas suas informações. A seguir, no Vaticano, começa a conferência que discute soluções para a crise dos abusos sexuais dentro da igreja. O Papa Francisco diz que é preciso escutar o grito das vítimas. E Moscou diz estar pronta para a nova crise militar com os Estados Unidos. Putin diz que vai retaliar qualquer instalação de armas nucleares norte-americanas em solo europeu. A gente volta já. Estamos de volta com a notícia de que o governo de São Paulo tenta reverter o fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo. O governador do estado, João Dória, se encontra com o prefeito de São Bernardo e representantes da montadora. A repórter Maria Manso acompanha e tem as notícias para a gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Nas palavras do próprio governador João Dória, foi uma reunião longa e dura com a direção da Ford, que anunciou esta semana que vai fechar a fábrica em São Bernardo do Campo, onde 3.000 pessoas trabalham diretamente, fora as 24.000 indiretas. Aqui na entrevista coletiva, o governador, acompanhado do secretário Henrique Meirelles e também do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, que fala nesse momento, anunciaram que o centro administrativo da Ford em São Bernardo do Campo, onde trabalham 1.200 funcionários, vai ser mantido. Mas a fábrica, onde trabalham 2.000 pessoas, vai ser vendida com a ajuda do governo do estado, ou seja, numa ação conjunta do poder público com os empresários da Ford. Eles vão procurar uma nova marca para assumir a planta da fábrica para produzir carros ou outros produtos e manter, então, os 2.000 funcionários. Isso deve ser feito no decorrer do ano de 2019, portanto, os 2.000 funcionários que trabalham na fábrica em São Bernardo não devem perder os empregos de imediato. É isso que está sendo exposto aqui na coletiva nesse momento, Ana. Obrigada, Maria, pelas suas informações. Aldo. Na abertura do primeiro encontro sobre abusos sexuais na igreja, o Papa Francisco diz que as vítimas esperam medidas concretas contra a pedofilia. Logo na abertura, Francisco deu o tom do encontro aos colegas purpurados. Precisamos ser concretos, disse. E completou, a igreja precisa ouvir o grito dos que pedem justiça. O encontro reúne no Vaticano 190 bispos e cardeais de conferências episcopais de todo o mundo. Eles vão debater até domingo os casos de abusos sexuais de crianças por membros da igreja, encontrar formas de combater os abusos e também de compensar as vítimas. O Papa Francisco pediu medidas concretas e efetivas. Disse que não basta apenas condenar esses crimes. O povo de Deus, continuou ele, está vendo e espera que tomem medidas concretas e efetivas que são necessárias. Desde o surgimento dos primeiros escândalos na Igreja Católica há 35 anos, a hierarquia do Vaticano adotou uma série de medidas preventivas, aprovou leis, pediu desculpas e anunciou condenações, mas sem conseguir acabar com a cultura de acobertamento de casos. No Chile, um dos países atingidos pelo escândalo, todos os bispos renunciaram a seus cargos em maio do ano passado, depois de um encontro com o Papa.
No ano passado, o relatório de um tribunal da Pensilvânia, nos Estados Unidos, revelou que padres católicos abusaram de mais de 1.000 pessoas ao longo de 70 anos. O encontro no Vaticano acontece até domingo. O Papa Francisco afirmou que vai participar de todas as sessões de debates e orações e pediu aos presidentes das conferências episcopais a também ouvirem as vítimas em seus países. O presidente russo Vladimir Putin diz estar pronto para uma nova crise militar com os Estados Unidos e ainda promete criar sua própria internet. Nas declarações feitas no parlamento em Moscou, durante o discurso anual do Estado da Nação, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que seu país não busca um confronto, mas que vai retalhar qualquer instalação de armas nucleares norte-americanas, de alcance intermediário em solo europeu. Putin afirmou que vai responder mirando não só os países que permitirem as armas, mas também o território norte-americano. Mais tarde, falando aos jornalistas, Vladimir Putin também anunciou que a Rússia prepara sua própria rede de internet para poder ter independência no caso dos Estados Unidos, interromperem o tráfico de informações do país na rede mundial e assim manter a sua autonomia tecnológica e controle das informações. Na tarde de ontem, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública revelaram os valores indenizatórios às vítimas do incêndio no CT do Flamengo. Mais uma vez, não se chegou a um valor que fosse considerado justo. Vamos ver. O motivo do encontro foi explicar como foi a negociação dos órgãos públicos com o clube, que não terminou em acordo, e dar orientações agora para caminhos jurídicos, caso elas queiram recorrer individualmente ou em grupos. Segundo Daniele Kremer, do Ministério Público do Trabalho, a quem faleceu foi pedido danos morais e também pensão mensal até 45 anos. E, de acordo com ela, o Flamengo ofereceu no máximo 10 anos de pensão de um salário mínimo, atualmente em R$ 998. A proposta oscilou conforme o número de familiares envolvidos, em torno de 300 a 400 mil reais. A proposta da Câmara de Conciliação era de 2 milhões de reais. Advogados do clube ainda acreditam que possam evitar batalhas judiciais nas tratativas diretas com as famílias das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, que matou 10 jovens há 2 semanas. Nesta quinta-feira, ele se reúne com os parentes às 14h no Tribunal de Justiça. O Flamengo crê em um jogo de paciência e vislumbra um desfecho em 10 dias. Vamos aguardar. Rio Open de tênis no Rio de Janeiro, a gente vai conferir os principais resultados. Vamos lá. Mudou o dia, mas a zebra continuou a passear no Rio Open. Duelo que foi interrompido na noite de terça por causa da chuva, o uruguaio Pablo Cueva superou o atual campeão Diego Schwartzman por 2-0, parciais de 6-1 e 4-1, até que o argentino se retirou sem condições físicas de continuar. Félix Auger-Aliassime, mais uma vez, mostra um futuro brilhante pela frente. O jovem canadense de 18 anos derrotou o chileno Christian Garin e avançou às quartas de final do torneio, a primeira vez na sua carreira em um ATP 500. Thiago Monteiro não conseguiu agarrar a oportunidade. O número 1 do Brasil enfrentou o esloveno Alias Bedene, responsável pela eliminação de um dos cabeças de chave, Marco Cecchinato. O brasileiro cometeu erros nos momentos decisivos e acabou eliminado em 2-0. E nas duplas, Marcelo Melo e Bruno Soares estrearam com vitória. Os duplistas venceram com muitas dificuldades Matheus Alves e Thiago Wilde, ambos de apenas 18 anos, após disputa no desempate. Na próxima fase, os favoritos voltam a enfrentar uma dupla brasileira, Tomás Bellucci e Rogério Dutra Silva. Muito bem, a gente volta a falar de futebol. Ontem teve rede balançando pelas Copas do Brasil, a Copa Sul-Americana, Libertadores e Liga dos Campeões da Europa. Vamos ver. É de impressionar como o Atlético de Madrid joga com o coração. Empurrado pela multidão, bateu a Juventus de Turim por 2-0, com gols de Godin e Jiménez. O 3-2 sobre o Schalke na Alemanha, com 1 a menos, é um resultado para ser comemorado pelo Manchester City. Agüero abriu o placar. Bentaleb virou ainda no primeiro tempo, em 2 pênaltis, e Sané e Sterling definiram a vantagem dos ingleses nas oitavas de final. Libertadores da América, o Atlético mostrou superioridade no Uruguai, venceu o Defensor por 2-0 com gols de Hever e Casares e levou ótima vantagem para o segundo jogo. O Botafogo enfrentou o Defensa e Justiça pela Sul-Americana e foi perfeito na estratégia que garantiu a classificação. Com 2 gols de Eric e golaço de Alex Santana, o alvinegro venceu por 3-0 e eliminou o atual vice-líder invicto do Campeonato Argentino. O Corinthians recebeu o Avenida do Rio Grande do Sul e era a defesa alvinegra que estava mais para a Avenida. 2 gols em 9 minutos, Flávio Torres em falha de Cássio e Tito em falha de Henrique. O próprio zagueiro depois se redimiu e diminuiu no final da primeira etapa. O empate saiu com Danilo Avelar. Aí Júnior Urso, aos 42, tirou o timão do sufoco e Gustavo, nos acréscimos, fez o 8º dele na temporada, final 4-2.
A gente fica por aqui, uma ótima tarde para você. Obrigada pela companhia e até amanhã. Até amanhã, tchau.